Olá pessoal, agora a gente vai resolver o exercício 24.32. Nesse exercício a gente vai ter um capacitor esférico, placas esféricas. A gente vai ter esse capacitor, ele vai ter um raio interno de 2,5 centímetros e um raio externo, ou da sua placa externa, de 14,8 centímetros. É aplicado uma diferença de potencial de 120 volts entre as placas desse capacitor. E no nosso problema ele quer saber basicamente qual vai ser a densidade de energia próximo à placa interna e depois a densidade de energia próximo à placa externa. Então, para a gente resolver esse problema, inicialmente a gente vai ter que saber qual vai ser a relação entre a diferença de potencial e o nosso campo elétrico. A gente vai ver que a nossa diferença de potencial, no caso de um condutor, está como sendo 1 sobre 4πε0, a carga acumulada sobre as placas dividido por R. Só que nesse caso aqui a gente não tem como saber qual vai ser o campo elétrico aplicado a cada uma dessas placas. Então vamos lá, né? Primeiro vamos trabalhar com essa diferença de potencial. A gente sabe que V de 1,2 é a mesma coisa que V1 menos V2. Nesse caso aqui, a gente fazendo as devidas substituições, a carga vai ser a mesma em ambas as placas, o que vai ser modificado é exatamente essas distâncias. Então, nós vamos ter que Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Nesse caso aqui, pessoal, para resolver esse problema, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o IMC desses dois termos, R1 e R2, de tal modo que V de 1,2 vai ser igual a Q sobre 4πε0. Tirar o IMC, como a gente não sabe esses valores, a gente vai tirar o IMC simplesmente fazendo a multiplicação dos divisores. Então isso aqui vai ser igual a R1 vezes R2, R2 menos R1. V de 1,2, a gente sabe qual é o valor dele. A gente também sabe o valor de R1 e de R2, foi dado no nosso problema. Então com isso daqui a gente pode encontrar o valor da carga em cada uma dessas placas. Só que, para essa questão específica, o valor da carga ela não tem uma necessidade específica. Então, o que é importante aqui para a gente? Encontrar o valor dessa constante aqui. A carga dividido por 4πε0. Então, com isso, a gente vai ficar aqui. Q sobre 4πε0. Isso daqui é igual a R1 vezes R2 dividido por R2 menos R1. Isso daqui tudo multiplicado por V de 1,2. Então a gente faz as devidas substituições, a gente encontra que a carga dividido por 4πε0 tem um valor de 96,5 volts por metro. E aí com isso aqui a gente consegue encontrar agora o valor do campo elétrico. A gente vai lembrar, o nosso campo elétrico, ele vai ser dado como sendo a carga sobre 4πε0 vezes 1 sobre R ao quadrado. E aí, com isso daqui, a gente fica que o nosso campo elétrico ele vai ser dado como sendo 96,5 volts por metro dividido por R ao quadrado. E agora sim, com esse valor de campo elétrico, a gente pode encontrar o valor da densidade de energia em determinados pontos do nosso capacitor esférico. Então agora, pessoal, que a gente já sabe qual vai ser o valor do campo elétrico em cada ponto entre as placas de dois capacitores, no caso aqui
96,5 volts metro por R ao quadrado, a gente pode encontrar facilmente o valor da densidade de energia tanto do nosso item A quanto do nosso item B. No nosso item A, ele quer saber a densidade de energia no ponto a 12,6 centímetros do centro. Nesse caso aqui, ele quer saber num ponto um pouquinho depois da nossa placa interna. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar primeiro qual vai ser o campo elétrico, o valor do campo elétrico nesse ponto, para depois pegar, a partir desse campo elétrico, substituir nessa equação aqui e encontrar a densidade de energia nesse ponto específico. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o nosso campo elétrico ele vai ser dado como sendo 96,5 dividido por 0,126 ao quadrado, porque a gente vai ter que lembrar de converter essa unidade aqui de centímetros para metros. Com isso aqui a gente fica com o valor de 6,08 vezes 10 elevado à terceira volts por metro. Esse daí vai ser o valor do nosso campo elétrico. Para eu saber o valor da minha densidade de energia, eu vou simplesmente multiplicar o quadrado do meu campo elétrico pela permissividade elétrica do vácuo e depois dividir por 2. Lembrando que a permissividade elétrica do vácuo em valores numéricos, ela tem um valor de 8,85 vezes 10 elevado a 12, e aí com isso a gente vai encontrar um valor de densidade de energia para esse ponto aqui, como sendo igual a 1,64 vezes 10 a menos 4 joules por metro cúbico. E aí esse aqui é a solução do nosso item A. No nosso item B, a gente vai ver que a solução para ele vai ser similar ao que a gente fez no nosso item A. Nosso item B, agora a posição vai ser a posição de 14,7 centímetros, então vai ser uma posição um pouquinho antes da nossa placa externa. Sendo assim, o nosso campo elétrico ele vai ter um valor de aproximadamente igual a 4,47 vezes 10 a terceira volts por metro. Então, esse daqui é o nosso campo elétrico. Para a gente encontrar a densidade de energia nesse ponto, a gente vai simplesmente substituir nessa equação aqui. Com isso, nós ficamos com a densidade de energia igual a 8,84 vezes 10 elevado a menos 5 joules por metro cúbico. E aí com isso nós finalizamos a solução do nosso item B. Para finalizar nosso problema, ele diz que num capacitor de placas paralelas, a densidade de energia ela vai ser constante em praticamente toda a região entre as placas do seu capacitor, com exceção das bordas, porque aí vai ter um efeito de borda e tudo mais. Nesse caso aqui ele pergunta se, para um capacitor de placas esféricas, essa densidade de energia ela vai ser uniforme? Nesse caso aqui, a gente pode ver claramente que não, né? A gente vai ver aqui que a nossa densidade de energia ela vai variar bastante, né? Aqui a gente vai ver que uma tem praticamente o dobro do valor da outra. Então, para essa nossa solução aqui, a gente vai ter um valor de não vai ser uniforme a densidade de energia entre as placas de um capacitor esférico. Isso aqui acontece por quê? Num capacitor de placas paralelas, o nosso campo elétrico ele vai ser constante ao longo de toda a região entre as placas do seu capacitor. Já no capacitor de placas esféricas, a gente vai ver que o campo elétrico ele vai cair com o quadrado de distância. Então, se o nosso campo elétrico ele não vai ser uniforme, ele não vai ser constante, se ele não vai ser constante, a minha densidade de energia ela também não vai ser constante. Então, com isso aqui a gente finaliza o nosso exercício 24.32. A gente se vê no próximo exercício.